Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast, o 26º episódio. Quem diria, hein, amor? Quem diria que a gente ia chegar aqui? Passa voando, mas não passou tão rápido assim, não. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Elo Dental Cast. Hoje é mais um daqueles episódios especiais que estamos muito felizes em receber o nosso convidado. Nosso convidado de hoje, muitos de vocês já devem conhecer, afinal de contas, ele é uma estrela no Instagram. Não é mesmo, amor? É isso aí, nosso amigo Eric Queiroz. Muito obrigado, Eric, pela sua vinda, pelo seu tempo. E eu quero agora, rapidamente aqui, falar assim, um breve currículo desse rapaz, para quem não conhece ainda. Eric Queiroz, o estudantiário, né, amor? O principal. Exatamente. Então, Eric é formado pelo UFRN, pós-graduado em prótese dentística e criador de conteúdo digital na odontologia, unindo ciência e humor para tornar o aprendizado mais acessível e engajado. Mais de 100 mil seguidores no Instagram, @estudantiário, e mais de 100 mil no TikTok, Dr. Eric Queiroz. Vídeos com mais de 20 milhões de visualizações e alcance de mais de 9 milhões. Fundador da comunidade Estudantiários, com mais de 600 membros ativos no WhatsApp. Seja muito bem-vindo, Eric. E você tem quantos anos, amigo? Eu tenho 28 anos. 28 anos, ou seja, é um jovem, mas que já tem muito de que se orgulhar, já tem muito que, já conseguiu produzir muito, já fazer muita coisa, e hoje ele vai dar dicas para vocês, colegas, sobre esse mundo que para uns é uma novidade, uma dificuldade, o tal das redes sociais, de usar o digital a seu favor, e ele é uma prova viva de que o digital, de fato, se bem utilizado, é uma ferramenta poderosíssima. Mas antes eu queria saber, Eric, como é que tudo começou? Como foi isso? Você entrou na faculdade, você já era alguém que usava as ferramentas? Conte sua história. Eu comecei no quarto período, já tinha meio que o feeling, né, de criar conteúdo, e levei isso para odontologia. De forma simples, criava meus conteúdos, resumos, de forma ali didática, compartilhava com meus colegas de classe, e eu comecei a pensar em produzir vídeos sobre materiais dentários, que era o que eu estava vivendo naquele momento. Antes de você iniciar no quarto período a produzir conteúdo na odontologia, você não fazia, era uma rede social, pessoal, não tinha nada Isso. antes. Eu produzia coisas que eu gostava, por exemplo, de passeios em família. Eu sempre fui aquela pessoa que fazia foto da família, o vídeo da família. E aí, como já tinha esse feeling, né, que as pessoas falam, tem um feeling, né? Por quê? Porque eu já praticava muito isso. Então, a gente não tem dom, a gente tem que ter a prática, né? E o conhecimento. E aí, eu comecei a levar isso para odontologia. Chegou um dia que eu conheci a professora, que era coordenadora, a professora Aparecida, da UNP. E eu comecei a produzir conteúdo para ela. Ela falou assim, vem produzir conteúdo para mim sobre materiais dentários. Porque se é de usar um vídeo externo, por que não usar o seu, que é meu aluno? E ela deu a oportunidade de ir para o laboratório, produzir vídeos de manipulação de cimento e por aí vai, materiais dentários. E eu levei isso para o Instagram, né? Na época eu também era monitor de anatomia de cabeça e pescoço. E sempre gostei de dar aula e ser monitor. E comecei também a levar resumos, desenhos, e isso foi crescendo. Sendo que, da onde vem o estudantiário, né? Eu peguei, lembro como se fosse hoje, uma folha e uma caneta e comecei a pensar em um nome estratégico para o meu perfil, pensando em uma marca. E hoje é uma marca registrada, como eu comentei com vocês. Criei Estudantiário, que é a junção de Diário do Estudante. E pensei em criar algo único. Porque quando eu acessei os perfis de odontologia, tinha, por exemplo, Gustavo por odonto, Gustavo, odonto, amor. Perfis meio que, para mim, eram superficiais, esses arrobas. Eu pensei assim, não, vou criar um Instagram onde seja futuramente uma marca e quem pesquisar por esse nome vai me encontrar. E aí eu criei Estudantiário. É um nome único, né, Eric? Diferente do que já existia. Diferente. Exatamente, E muito bacana. eu acho tão engraçado que eu sou conhecido, e já era naquela época, como estudante. E a gente nunca deixa de ser estudante, né? Na essência. E aí as parcerias começaram a chegar, eu fazia vídeos e materiais, comecei a ter conexão com o comercial da empresa. Então, eu tinha contato com o comercial da empresa que ia na faculdade. E aí falava, me dá um material seu, né? Fazer uma permuta. Um material para eu gravar um conteúdo. Pegava aquele material, fazia o conteúdo, entregava o meu melhor e a empresa começou a ver o quê? Potencial naquilo, né? Um conteúdo legal. Porque eu estava divulgando a empresa.
Depois comecei a ter contato o quê? Com o marketing. Quando eu tive contato com o marketing, comecei a crescer. E aí a primeira parceria que chegou pra mim foi a Dental Speed, em 2019. Engraçado que a Dental Tava em Speed... que período aí? Eu tava já no 5º, por aí. Já aí- não, no período seguinte, né? Você começou no 4º, Foi tava rápido, só no né? 5º e Então- já chegou uma Eu já parceria. tava, acho que do 5º pro 6º. Certo. Aí chegou a parceria Dental Speed. Eles tinham um programa chamado Creators. E eu fui a primeira pessoa a participar do programa. E eu nunca rompi nenhum contrato com eles, né? Com a Dental Speed. Até hoje eu faço conteúdo pra eles. E aí o legal dessa história é porque o Instagram ele me ajudou bastante. A faculdade de odontologia não é fácil pra ninguém. E aí eu vim do interior, né? Meus pais suando ali pra me formar. E a parceria chegou. Quando a parceria chegou, era de material odontológico. Então consegui pegar aqueles materiais, usufruir deles na minha faculdade e desafogar um pouco meus pais que estavam ali suando pra me formar, né? Porque a gente sabe que não é fácil. E aí, com a parceria da Dental Speed, como é uma dental, outras empresas começaram a ver o perfil estudantiário como algo importante, né? Então, hoje tem parcerias com grandes empresas do mercado odontológico, como o Dental Speed, que segue Ivoclar, e outras empresas que chegam para somar, né? Hoje eu vejo o perfil realmente com algo muito sério, sabe? Uma responsabilidade enorme. E aí é uma longa história. Deixa vocês Eu falarem. achei muito interessante porque Eric, quando chegou aqui, uma das primeiras coisas que antes da gente conversando antes do podcast, foi ele falou assim: vocês sabiam que a minha marca é uma marca registrada, o estudantiário ele é uma marca, ele é uma empresa, né? Então, às vezes a gente pensa que o Instagram é algo que a gente tem que fazer além da nossa profissão, mas hoje as redes sociais elas fazem parte da nossa profissão, né? Então, todo dentista deve ter, né, um movimento nas redes sociais para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E o que Eric traz, o que ele trouxe, que ficou muito claro na fala dele, é que não é mais uma brincadeira, porque muita gente ainda tem esse preconceito de achar que o Instagram é uma brincadeira, de que você tá aí ali lá, que você, eu sou blogueirinha, sou influenciador, mas isso realmente é um trabalho, é uma marca e que rende frutos, não é não, Eric? Com certeza. E aí, me fale um pouquinho, que isso era uma das perguntas que a gente iria fazer no começo, a gente acabou atropelando, você já contou a sua história. Me fale um pouquinho hoje dos seus números atuais, né? De hoje, você tem contrato com empresas, você é embaixador de algumas grandes empresas do ramo odontológico, e você, além de atender no consultório, de ser um dentista clínico, de estar estudando a parte técnica, você também tem esse outro braço que é envolvido aí com o marketing e com as vendas, não é isso? Isso. Um fato interessante é que o digital ele tá aí para ser usado. E eu sou dentista. Eu falo até pro pessoal, né, mais próximo, assim, meus amigos. Gente, eu sou influenciador, né? Posso dizer que eu sou influenciador. A partir do momento que eu influencio você a comprar um jaleco, a usar o material, eu tô influenciando, na essência. Uhum. O digital tá aí para todo mundo usar. As pessoas não usam. Não postam por quê? Estão perdendo tempo. Se eu deixo de postar e você posta, eu dou espaço para você no mercado odontológico. Exatamente. Você entende? Aí o que acontece? Hoje eu dou curso, palestra, Brasil todo, sobre como construir uma carreira profissional desde a graduação. E aí na palestra, sabe o que eu falo? Que nós somos dentistas. E a rede social é um complemento. Hoje não basta você ser bom. Você tem que estar associado à comunicação, à sua técnica, à sua prática tem que ser bem feita. Porque se você for um dentista ruim e tiver uma rede social forte, aquele seu tratamento não vai ser credibilizado. Então, eu acho que basicamente é isso. A gente tem que usar a rede social a nosso favor, certo? E ser um dentista bom. Porque se for um dentista mediano, um dentista ruim, o paciente vai chegar no seu consultório e seu trabalho não vai bater. Rede social, divulgação, com o seu trabalho ali na essência, na prática. Então, tem que ser um bom dentista, né? Procurar ser sempre o melhor e ter uma rede social forte. Antigamente, para você ser bom no mercado, né? Ter uma clínica top assim no mercado, era você estar no centro da cidade. Hoje, para você ter uma clínica top, você faturar, você não precisa estar no centro da cidade. Você pode ser o dentista que se posiciona na rede social, ter números ali de alcance e as pessoas vão até você, porque você gera um desejo. Então, na rede social, a gente tem que gerar um desejo para quem está nos acompanhando. E através desse desejo, a pessoa vai atrás de você. Então, não precisa estar no centro da cidade. E isso é interessante, que está falando, e eu conheço minha audiência, eu quero deixar isso bem claro aqui. O que Eric está falando é: você tem que ser um bom profissional, ponto. Isso não se discute. Mas com a mudança da sociedade, antigamente você tem que estar no centro, né? Ou num bairro chique, para que você fosse reconhecido como um profissional de sucesso. Se sua clínica fosse talvez afastada desse bairro chique,
ou você não tivesse numa televisão, gastando milhões de reais ou milhares de reais com marketing, você não seria reconhecido como tal. E hoje, as redes sociais, elas de fato democratizaram a informação, democratizaram o acesso. Hoje as pessoas conseguem, com o próprio celular, com um celular só, falar sobre o que elas fazem, mostrar o que elas fazem, e isso gera uma divulgação, entre aspas, gratuita. Claro que você pode investir dinheiro, mas se você souber fazer, você consegue crescer nas mídias sociais, nas redes sociais, e isso se tornar uma grande exposição e ser a sua principal fonte de pacientes, de clientes, se isso for seu foco. Para você, além de você conseguir essa atenção antes mesmo de se formar, ou seja, você conseguiu materiais odontológicos, você de fato agora como profissional, você tem esses dois braços, você consegue atrair pacientes e você consegue atrair empresas parceiras. Meu perfil, por exemplo, o pessoal olha assim, eu atendi 100 mil, né? Eu não comprei nenhum seguidor, porque eu fui dar uma palestra nesse final de semana, certo? E aí uma aluna perguntou, né? Sendo que se eu comprasse, por exemplo, e você abrisse meus dados, não iria bater a conta, não fecharia. Os dados de engajamento, isso, né? de engajamento. E outra coisa também, eu não sei como em pleno ano que a gente tá em 2025, tem perfis que ainda compram seguidores. Uhum. É muito bom você crescer de forma orgânica, e aí eu vim crescendo de forma orgânica. Foi uma escadinha, foi um processo. Eu cresci basicamente de início ali na faculdade, como eu falei para vocês. Meu conteúdo começou a ser compartilhado, e aí em colaboração com empresas parceiras, eu comecei a ser reconhecido de forma nacional, né? E internacional também, porque recentemente eu fiz um programa de intercâmbio em Roma, e também foi através do digital. Chique, E essa viu? história é bem legal, porque eu fui para a Itália, conheci 5 países, né? Tirando a Itália, através do digital. Muitos sonhos que eu quis, conquistas, né? Objetivos, eu consegui através da odontologia com o digital. Uhum. Entendeu? Eu somei os dois. Eric, eu tenho uma dúvida. Quando você iniciou, né, essa produção de conteúdo, você iniciou já com o objetivo de ganhar dinheiro pela internet, ou você era só ali um diário de um estudante mesmo? Você estava querendo mostrar mais ali para os seus colegas de classe, para os seus colegas de faculdade, ou você já iniciou com o objetivo de ganhar dinheiro, com esse olhar de vou monetizar isso daqui? Ótimo. Essa é uma pergunta bem interessante. Hoje eu tenho uma comunidade, chama Estudantiários, que acontece toda segunda-feira, das 20 horas até as 9h30, certo? Certo. Essa comunidade é sem fins lucrativos. Eu acredito que a gente, né, nós profissionais de odontologia, profissionais da saúde, no geral, temos como servir o público. E aí eu cresci no Instagram, né, fui construindo toda essa minha história em cima disso, de servir. Para explicar melhor, por exemplo, eu produzia meus conteúdos de forma didática, resumos, e eu sabia que tem alguém que poderia ser alcançado por aquilo. E eu comecei a compartilhar esses resumos. Hoje a comunidade, por exemplo, não tem nenhum fim lucrativo, mas estou servindo. Porque a gente serve o nosso paciente na cadeira, e a gente pode servir a classe odontológica também, que pode ser unida, certo? Porque eu tenho um conhecimento e posso compartilhar com você. Então, por que não compartilhar isso? Será que tudo deve envolver dinheiro? Mas quando a gente serve, se eu sirvo vocês, lá na frente vocês lembram que eu servi. E aquilo volta. Nem tudo é sobre dinheiro, né? É sobre servir mesmo, na essência. Então, fale mais um pouquinho aí sobre essa sua comunidade Estudantiários. Eu não conheço. Me fale aí, para toda a nossa audiência saber como é que funciona. A comunidade, ela tá sendo bem legal, uma proposta interessante, porque é toda segunda-feira, são encontros, onde eu chamo uma pessoa para trazer algum tema legal sobre um determinado assunto. Por exemplo, teve aula sobre aromaterapia, odontologia estética e ética na odontologia. Vai ter aula, eu conheci, sempre quando eu viajo para congressos, dou palestras, eu conheço, através de network, pessoas, né? E essas pessoas eu trago para a comunidade. Então, por exemplo, só um exemplo... Professores você traz com professores convidados toda segunda-feira para uma comunidade que você tem. Você tem noção, a gente vai ter aula com uma professora de língua portuguesa que faz odontologia, tá no nono período, ela vai falar sobre o tema dentista. Você sabe se comunicar? E a comunidade é para trazer temas que, por muitas vezes, a gente não vê na odontologia, na graduação, mas que agregam a nossa formação. E aí tá rolando essa comunidade, tá sendo bem legal, bem interativo, certo? Quem quiser entrar, posso até depois compartilhar o link no meu Instagram. Tá na bio. Quando a gente divulgar o Instagram, a gente já vai colocar o link aqui embaixo para vocês poderem ver. Mas é muito legal a sua história. Mas e quem tá nos escutando
que não sabe por onde começar, nunca criou um conteúdo, tem dificuldades de filmar, que é a realidade de grande parte enfim, dos colegas, sejam graduandos, sejam dentistas já formados, que às vezes têm essa dificuldade. Quais são as dicas, as primeiras dicas aí, ou 5 dicas que você pode dar para quem tem essa dificuldade de começar? Como começar? Porque que deve começar, você já mostrou que é uma grande oportunidade. Agora, Isso. como? Como começar? Hoje, quase todo mundo tem Instagram, né? Mas vão ter aquelas pessoas que vão ter com o Instagram privado. Então, a dica é, abra o Instagram. Não deixe de privado. Imagine só 2 dentistas no mesmo consultório, mesma clínica, trabalham juntos, tiveram a mesma formação, mesma pós-graduação, e aí chega um paciente para ser atendido, certo? Nessa clínica. E aí pergunta, né, Lara e Gustavo. Gustavo tá com perfil privado, Lara tá com perfil aberto. O paciente pergunta qual é o dentista daquela clínica, né? Vai ver seu perfil aberto com vários casos clínicos sendo postado e o dele privado. O paciente vai se conectar com você. Sabe por quê? Porque no seu perfil vai ter uma foto com você com sua família, vai ter você aproveitando a vida. E o paciente se conecta com isso. E o perfil dele, como é privado, a pessoa não vai nem querer acompanhar. Então, a primeira dica é essa. Veja o seu perfil. Tá privado ou tá aberto? Se tiver privado, já abra. Porque se tiver privado, tá perdendo de ganhar dinheiro. Porque o paciente vai procurar o perfil que tá aberto, que vai se conectar mais. Certo? Certo. A segunda dica é analisar criticamente o seu perfil. Será que o seu perfil, ele diz quem você é? Será que o seu perfil, ele mostra o profissional que você quer ser? Entendeu? Vou dar um exemplo. Se eu posto, né, o dentista, eu sou um dentista que gosta muito de ir pra festa, por exemplo. E aí eu posto domingo à noite indo pra uma balada. Será que o paciente vai pensar o que de mim? Será que segunda-feira pela manhã... Paciente das 8 horas da manhã da Será segunda, que de 8 né? horas eu vou estar lá pra atender ele? Ou vou estar de ressaca? Então, a imagem conta muito. Então, a segunda dica é, veja seu Instagram criticamente, o que você está postando, porque sua imagem conta, certo? Foto do perfil. Será que a foto tá legal? Me identifica, certo? O tipo de conteúdo que você está postando pesa muito, certo? Em relação a conteúdo de valor, você tem que postar um conteúdo de valor. Então, eu sou dentista, tenho que postar antes e depois, certo? Eu não falo sobre você postar conteúdos que geram engajamento, tipo dancinhas, coisas que vai descredibilizar a nossa profissão. Mas conteúdo de valor, que a gente pode postar. Então, O que seria o conteúdo de valor, assim? Ensinando alguma coisa? Antes, depois. Dica, né, para o nosso paciente. Dica de prevenção de saúde bucal. A gente pensa, às vezes, que o paciente não sabe passar fio dental. O paciente não sabe. Por que não postar uma dica sobre isso? Nós que vamos começar a criar conteúdo, o dentista, é muito difícil, às vezes, tirar ele da caixinha, porque ele pensa assim, esse conteúdo é um conteúdo superficial. O paciente já sabe, o paciente não sabe. E aí você posta e você vai ser aquele dentista que vai orientar seu paciente. Dica de conteúdo, por exemplo, que dá muito engajamento e que é conteúdo de valor. Você perguntou. Prescrição de cremes dentais. Será que você prescreve creme dental ao seu paciente? Pode postar dicas. Aí tem vários tipos de cremes dentais. Então, o básico bem feito sempre funciona. Agora, querer abrir o Instagram para falar sobre conteúdos, às vezes, que você nem domina o básico, então vai começando do básico mesmo. Então a terceira dica é começar pelo básico, certo? Para achar conteúdo sobre prevenção. A quarta dica é você manter seu público engajado. E é muito importante. Seu público interage com você, você vai lá e responde. Agora, se o público interage, você não responde, comentários em publicações, o direct, o próprio direct. E esse tem que manter esse conteúdo, esse público, conectado, certo? E a quinta dica, sabe qual é? Qual? É você postar. Você vai começar agora todo dia. Tem que ter constância. Imagine eu, dentista, vou começar a postar. Passo um mês postando. Segundo mês eu sumo. Se eu sumir naquele segundo mês, e aí eu abro espaço para outro dentista. A gente não pode abrir espaço para outro dentista. A gente tem que se posicionar e postar, certo? Quanto mais você posta, mais você fatura. Se você não posta, você não fatura. Diga, Eric, essa frase que você falou no início do podcast, fale lá pra câmera e diga de Quanto novo mais você posta, mais fatura. Dentista que posta, fatura. Dentista que não posta, não fatura. Tá, e você falou agora de faturamento e postagem, né? E hoje existem redes que monetizam você por postar. Isso. E você falou agora nos bastidores, eu queria que você contasse aqui para quem está nos escutando, não sei se você pode falar de valores, mas assim, como foi a sua experiência, como está sendo a sua experiência em redes que monetizam? Como é isso? Por exemplo, o dentista que está começando agora, não vou postar não, sei lá, eu acho que não vai dar paciente não, mas se ele não acreditar que vai dar paciente ou não quiser se expor,
e souber que existe uma forma de ganhar dinheiro, literalmente, só com a postagem, como é que funciona isso? Ótimo, eu posso falar porque eu falo isso realmente em palestra. Tem pessoas que olham um palestrando ali e aí fica desacreditando. Eu não tô falando pra vocês aqui no podcast sobre crença. Crença a gente acredita, vai lá na crença. É sobre sapiência, é sobre prática mesmo. É o que eu vivo. Uhum. E um dos primeiros procedimentos que eu fiz quando eu formei foi um clareamento. Eu até perguntei pra vocês, né? A gente sabe fazer clareamento. Todo dentista sabe fazer, né? Uhum. É o básico. E aí eu fiz um clareamento. O gel que eu utilizo é justamente uma empresa parceira minha, que é da SDI, que é o Polar Office. É o gel mais rápido do mercado, que é 24 minutos a sessão, certo? São 3 aplicações de 8 minutos. Eu peguei uma paciente, que eu ia atender ela, essa paciente, e já vi o sorriso dela. Claro que a gente escolheu também um sorriso instagramável, né? Uhum. Aí eu escolhi o sorriso dessa paciente, Com fiz- câmera. fiz o clareamento. Falta um câmera ou celular? Não, celular mesmo. Esse Porque eu negócio de sou câmera- criador de conteúdo para rede social, certo? E eu falo no curso, justamente o nome do curso é Cresça nas redes sociais sem ter tempo. Então, tudo que eu faço é com celular. Não uso câmera profissional, certo? Eu fiz o clareamento em 24 minutos a sessão. E aí, naquele momento que eu tava fazendo o clareamento, sabe o que eu tava fazendo aqui? Gravando. E aí, com tripé, com luz, toda a parte de equipamento que eu utilizo no consultório, Uhum. certo? E aí, gravando esse passo a passo. Quando eu fiz o tratamento, foi próximo do horário de almoço. A paciente foi pra casa, eu fui pegar o celular, joguei tudo. Como eu já crio conteúdo desde 2018, eu não perco tempo gravando takes desnecessários, certo? De forma estratégica, eu já faço o conteúdo. E já tenho também na minha mente qual vai ser o passo a passo da minha criação. Então, já tenho toda a parte de legenda, tudo feito. Porque eu uso inteligência artificial para isso. E aí, fez a edição, joguei no TikTok. O TikTok é uma rede que monetiza hoje, uma rede social. E eu pergunto, por que você que é dentista não tá no TikTok? Tá perdendo espaço, certo? Porque os dentistas estão indo pra lá. Se você não vai, você tá perdendo tempo. Joguei no TikTok e esse conteúdo atingiu mais de 20 milhões de visualizações. Eu atendi a paciente, certo? Gravei o vídeo, editei o vídeo e postei na hora de almoço. Sabe quanto tempo eu gastei pra editar esse vídeo? 10 minutos. Precisa aprender essas edições de 10 10 minutos. minutos eu editei, coloquei legenda, narração e coloquei no TikTok. Eu ganhei mais de 6 mil reais no TikTok. Ganhou mais com o vídeo no TikTok do que com o procedimento Isso. que você não foi no consultório. Sabe que eu cheguei pra paciente, falei assim, ó, você não vai precisar pagar as próximas 2 sessões e nem vai pagar também um clareamento supervisionado. Eu conquistei minha paciente naquele momento. Ela vai ser meu boca a boca, porque o boca a boca também funciona ainda. E Com vai certeza. ser, e eu ganhei no digital com ela. Não só pelo valor do vídeo no TikTok, mas também em parceria com a colaboração com a empresa. E ainda gerei mais valor pro meu trabalho. O que Eric tá mostrando aqui pra gente é que existem diversas maneiras de usar a rede social a seu favor. A gente não precisa usar a rede social, além de a gente usar a rede social para mostrar o nosso trabalho, a gente pode usar a rede social para fazer parceria com empresas, né, Eric? Hoje você é parceiro de grandes empresas, né? Você tem contratos com empresas e representa essas empresas nas redes sociais. E você pode ganhar dinheiro com a monetização desses vídeos também, Isso. né? Então, o Instagram não, mas o TikTok, ele é monetizado, o YouTube também é, e você pode, o dentista pode se planejar e ter aí uma construção de carreira dentro da rede social, onde ele pode ter vários braços de ganhar dinheiro, principalmente para você, dentista, que está saindo da faculdade agora. Isso. Né? E aí, isso é uma dica muito grande, porque Eric, ele disse, foi o primeiro procedimento que ele fez no consultório e ele acabou conseguindo esse ganho. E aí, eu tenho até uma pergunta, Eric, a fazer. Você começou a produzir conteúdo, você ainda era estudante. Hoje, para um aluno que está na faculdade, qual é a sua dica? Porque eu escuto muito assim, não, eu preciso estar com o meu consultório arrumado para começar a divulgar. Eu preciso ter a minha logo para começar a divulgar. Eu preciso ter um lugar bonito para gravar os meus vídeos. Eu preciso estar com o cabelo assim, com maquiagem, com roupa, com tudo perfeito para começar a gravar. E você começou ainda na faculdade, você não tinha estrutura nenhuma quando você iniciou. Então eu vejo muita gente esperando aquele momento ideal para começar, e esse momento ideal, às vezes, ele demora, não chega. Qual é a sua dica para quem está na faculdade? Como fazer? Precisa esperar ter a logo, ter a marca, ter tudo para começar? Ou deve começar ainda na faculdade, ainda estudante? Eu vou falar para você uma frase, eu até postei sobre isso, que
Porque eu não esperei o tempo certo. Eu fui lá e fiz acontecer. A gente não precisa esperar o tempo certo da coisa. A gente tem que ir lá e fazer acontecer mesmo. Então, por que esperar se formar para começar a construir um perfil profissional e começar a se divulgar? A gente tem que ter em mente, os estudantes de graduação, minha palestra sobre isso, sobre como construir uma carreira profissional desde a base. O mercado de trabalho começa na graduação. Imagine vocês que estão formados e voltem agora para a graduação de vocês. No 8º período, vocês já sabiam para quem iria abrir a boca de vocês para ser atendido. Para quem vocês iriam indicar um ente querido, a mãe de vocês, para fazer um tratamento. Isso já é o mercado de trabalho, gente. Quando a gente se forma, a gente sabe, na nossa sala, eu vou fazer uma indicação num paciente meu, vou referenciar para aquele meu colega de classe, porque eu sei que ele é um dentista bom. E sabe para quem não vai indicar. Então, por que não começar da base a se divulgar, certo? E eu falo sobre divulgação, não assim, fazer conteúdos como se já estivesse formado, mas mostrar o processo, porque o processo é muito importante. Fato é que, por exemplo, que eu falei que eu sou do interior, né? E eu sempre postei desde o início, né? Desde o 4º período. Poderia ter começado no 1º, mas enfim. Aí, quando eu ia pro meu interior, as pessoas já sabiam. Ei, tá formando, né? Tá fazendo odontologia, vai ter um consultório. Já era o doutor. Quando que você vai vir pra cá montar seu consultório, certo? As pessoas que não postam, dizem que não tem tempo. Como é que a pessoa não tem tempo? A pessoa tem que criar o tempo, né? A gente tem que criar o tempo e atrair oportunidades. Eu conversei com o Gustavo, vindo pra cá, né? Que a atitude também atrai oportunidades. Então tem que ter atitude e tem que criar o tempo. E saber, não ficar esperando o tempo certo. A gente tem que criar o tempo certo mesmo. Ir pra cima mesmo. As pessoas deveriam ler um livro, vou deixar aqui a dica de um livro, chama-se O Poder da Autorresponsabilidade, certo? E existe uma frase que é meio dolorosa, que diz que cada um tem a vida que merece. E realmente, as pessoas têm a vida que merecem. Se as pessoas quiserem mudar a realidade delas, por exemplo, dentista, que fala pra mim, o mercado de trabalho tá saturado, eu não escuto. Se quiser ajuda minha, agora ficar falando tá saturado, que não tenho tempo pra fazer conteúdo, é porque realmente a pessoa está naquela vida que ela merece. E tudo bem, cada um tem seu time, certo? Eu tenho um colega que é dentista, se formou agora, e aí ele falou pra mim, sabe o quê? Ele veio falar comigo sobre o mercado de trabalho, que tá ruim, não tá dando dinheiro e tudo mais. E aí eu queria ajudar ele, certo? Aí eu falei pra ele, tem que fazer isso, já mostrando pra ele criar conteúdo pra redes sociais, certo? Ele falou, não vou mudar meu perfil do Instagram. Sabe o que ele respondeu pra mim? Imagina uma pizza. A odontologia é só uma fatia da minha pizza. Esquece, eu não vou gastar energia com ele. Sabe por quê? Porque ele tem a vida que ele merece, ele vai crescer na odontologia se ele quiser, e não vai ser eu quis ajudar, mas não quis ajuda? Beleza. Então a gente tem que chegar a isso. É o time da pessoa também, certo? Se a pessoa não quer aceitar, que tem que postar, tem que postar. Hoje não basta ser bom, tem que estar no digital. Vocês entendem isso? Não, porque a gente chamou o Eric aqui para esse podcast para conversar sobre marketing, sobre Instagram, e ele veio agora com uma dura realidade para vocês, que ele foi falar de mentalidade, e a gente acredita muito nisso. Nos últimos meses a gente tem lido e estudado muito sobre isso também, né? E a gente vê isso na nossa realidade, com as pessoas que a gente convive, não só dentro da odontologia, mas de outras áreas, que tudo começa por aqui, né? Isso. Sobre com o que você acredita fielmente, aonde você acredita que você pode chegar, o que você acredita que você merece, o que você acredita que você merece ser, o que você acredita que você merece ter. E isso é um trabalho diário que a gente deve fazer. Então, o Eric, ele veio falar de Instagram, mas chegou e deu aqui uma dura realidade de mentalidade. Você é o que você acredita. E não achem que a gente fala, que ele tá falando isso, que eu tô falando isso aqui, que é fácil, né? A gente dizer, é só você acreditar que você consegue, é só ir lá. Mas o fato de você acreditar intrinsecamente que aquela realidade é possível para você, sei lá, ganhar 10, 20, 30 mil, 40, 50 mil reais, na hora que você acredita que aquele faturamento é possível, você vai fazer aquele faturamento acontecer. Vocês devem ter... Desculpa interromper. Vocês devem ter lido o livro Mindset. Leram? Que fala sobre duas mentalidades, a fixa e a de crescimento. Quando eu começo a minha palestra, eu já falo sobre esse livro. Se você tem mentalidade fixa, a porta tá ali, pra você sair. Sabe por quê? Porque se eu posso falar, Gustavo, várias coisas não vai entrar na cabeça da pessoa, entende? Sim. Então, você tem mentalidade fixa, pode sair, certo? É igual esse podcast. Se você tem mentalidade fixa, nem acompanha o podcast, porque vocês falaram sobre temas aqui que é sobre mentalidade de crescimento. Esse podcast é de mentalidade de crescimento. Não é pra pessoa que tem mentalidade fixa. A pessoa que tá com esse problema tem que ler o livro. Aí lê o livro pra poder trabalhar e o que tá aqui. Aí você falou, tá aqui. Se a gente não muda o que tá aqui, a vida vira mesmice. 5 mil e poucos habitantes tem minha cidade. Meu pai é agricultor. Minha mãe começou como sacoleira, certo? Eu saí em busca de um sonho para fazer faculdade. Vim para fazer cursinho em 2015. Tentar medicina, não consegui.
Consegui uma bolsa no ProUni, de odontologia no UNP, 100%. Quando foi no 7º período, a vida estava tão tranquila, fui fazer reingresso. Porque meu sonho era ser federal. Fui para a UFRN, formei, tô na pós-graduação, certo? Agora, com 28 anos de formado, terminando minha pós, comprei meu próprio consultório. 28 anos de idade, né? De formado ainda não. 28 anos de idade, corrigindo. Comprei meu próprio consultório. Você acha que se eu tivesse mentalidade fixa, eu estaria aqui hoje? Não Sem estaria, dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é até uma história interessante. Hoje eu tô falando, Temur. Não, fica à vontade. É uma história interessante, Érica, até para você ouvir que a gente sempre conta o que aconteceu na nossa faculdade. Você estava falando ali Sim. nos últimos períodos, a gente já sabe quem vai indicar, a gente já consegue ver quem está pensando à frente, quem está pensando diferente. E eu e o Gustavo fizemos faculdade juntos, né? Nós éramos da mesma turma. E numa das conversas lá na época da faculdade, com a turma grande, todo mundo conversando lá, em algum momento de descontração, a gente falava sobre quanto seria o faturamento que cada um queria ter. Né? E aí, Gustavo sempre teve uma mente muito à frente do resto da turma. E ele chegou e disse assim: eu vou ganhar 20 mil reais por mês. Todo mundo riu. Não, mas é bom salientar que isso era em 2008, Da faculdade. 2007. O tempo, né? Não, mas assim, porque com a inflação, Sim. 20 não é mais 20, né? Seria, talvez... 20 mil em 2008. talvez não é a mesma 50 coisa que hoje. 20 mil hoje, tipo 50 mil naquela época. Então, quando o Gustavo disse que disse, a minha meta de vida é ganhar 20 mil reais, eu vou ganhar 20 mil reais em algum momento da minha vida, todo mundo riu, inclusive eu dizia, essa menina ele viaja na maionese, que loucura. Não tem como um dentista ganhar 20 mil reais. Isso era porque a nossa mentalidade estava ali naquele patamar, a gente não acreditava que passaria daquilo. E hoje, graças a Deus, a gente também, né, tá falando aqui de números, às vezes pode até parecer um pouco desconfortável, mas a gente fala isso com o intuito de incentivar vocês e que foi muito ultrapassado e muito mais rápido do que a gente imaginava esse valor de faturamento. E é possível, e a gente tem alcançado, tem crescido no consultório, acompanhando as mudanças, como a odontologia digital, que fez a gente crescer, acompanhando a evolução dentro da odontologia, faz com que a gente vai crescendo nossa mente também e imaginando que novos patamares são alcançados. Tem até uma história interessante, que a gente segue muito Caio Carneiro, Flávio Augusto, não sei se vocês aí têm o costume de seguir eles na rede social, mas são pessoas que estão sempre, uma mente brilhante, sempre pensando à frente do que a gente está vivendo. E Caio, ele era representante comercial, ele vendia, né, era vendedor, era de uma marca de cosméticos, enfim, e ele tinha um faturamento na faixa mensal, na faixa de 500 mil reais, e ele achava que tô no auge da minha carreira, ninguém ganha mais do que 500 mil reais, tô rico, milionário, não preciso de mais nada, sou top, não preciso crescer mais. Até que ele conheceu o Flávio Augusto, que é bilionário, né, o dono da WhatsApp, que foi dono do time de futebol e tal. E quando ele conheceu o Flávio, ele conta essa história, que Flávio chegou para ele e disse assim, mas você tá começando, você pode muito mais. Ó aqui, ó, eu ganho, sei lá, milhões por mês. Você pode chegar nesse patamar. 500 mil, para você não é nada. Sua mente é brilhante, você pode. Então, precisou vir alguém chegar e dizer a ele, ei, ó, você tá pensando como uma formiguinha, você pode muito mais. E aí a pessoa começa a enxergar patamares muito além, e ele diz assim, hoje eu tô num patamar que eu nunca imaginei estar. Por quê? Porque a mente dele, ó, explodiu quando alguém chegou e abriu e mostrou caminhos novos. Então, às vezes, a gente tem que estar atento com quem a gente tá, em quem a gente está se espelhando, né, Eric? Em quem a gente está seguindo, em quem a gente está vendo, porque você vai subindo a sua mentalidade, você vai abrindo e enxergando novas possibilidades que podem acontecer a partir do momento que você acredita que alguém fez aquilo que você também pode fazer. É o que eu falo. Quando eu dou palestra, eu falo sobre isso nos cursos, eu falo assim, gente, dou até um toque assim. Eu vou começar a falar para vocês coisas que aconteceram comigo, né? Que eu conquistei. Mas não é que eu quero aparecer, é pra vocês se motivarem realmente. Uhum. Na comunidade eu faço interação direto. Ontem eu postei real mesmo. Eu fiz, gente, a pessoa tá na pop, ela tá na pop porque ela quer estar na pop. Se ela quiser mudar essa realidade, ela muda. Entendeu? Popular. Popular, clínica popular. É péssimo. A pessoa que anda nessa clínica popular, ela tá porque ela quer ficar na popular. Sabe por quê? Porque ela sabe muito bem que tem como ela alugar uma sala. Ela consegue alugar uma sala, ela consegue faturar bem. Certo? Ah, não consigo paciente. Essa pessoa não consegue paciente por quê? Aí vai postar na rede social. Não posta, começa a postar. Tô na pop por uma transição, certo? Pegue o paciente da clínica popular, crie conteúdo em massa, até fechar uma agenda do paciente e ir para alugar uma sala. Depois você aluga uma sala, você começa a ganhar. Depois você vai o quê? Montar seu próprio negócio, certo?
Essa é a estratégia. Agora, a pessoa que tá dizendo assim, eu tô há 5 anos na clínica popular, é porque ela realmente quer ficar na clínica popular. Vocês entendem isso? Então, eu tô falando sobre o exemplo da clínica popular, por quê? Porque eu escuto também algumas pessoas que me acompanham e falam assim, não aguento mais, o mercado tá saturado. Gente, é porque realmente é sobre mentalidade. Você mudar a mentalidade, você não fica naquela mesmice. Tem que sair da zona de conforto. Agora, que para sair da zona de conforto, tem que passar pelo processo. Porque assim que eu passo, como eu passei pelo processo, vocês passaram e todo mundo passa. Para poder viver o melhor, certo? Sem dúvida. Mas as pessoas não querem, as pessoas olham para vocês, né? Eu imagino, que vão dizer assim, eu queria ter a vida de Gustavo, de Lara, mas não quer passar pelo que vocês passaram, certo? Olha esse programa aqui de podcast. Vocês poderiam estar em casa, mas vocês dedicaram tempo de vocês para estar aqui. Sabe por quê? Porque vocês estão servindo a odontologia, certo? E lá na frente isso volta. E aí eu volto para vocês, né? Nem tudo é sobre dinheiro, é sobre servir. E aqui a gente tá servindo a população, a classe odontológica, ok, para despertar, para girar a chave. Porque as pessoas precisam girar a chave delas, para poder alcançar o melhor, né? Porque numa roda de conversa todo mundo fala, não aguento isso, não aguento aquilo. Mas calma, a rede social sua tá ativa? Não tá ativa. Não tenho tempo, entendeu? Então são desculpas. Então desculpinhas é pra lá. Tem que colocar a ação em jogo, sabe? A prática em jogo. Sem dúvida. Eric, então, vamos lá. Você já me convenceu de que era importante. Tô Sim. agora fazendo o papel do ouvinte do outro lado daqui que falava assim, beleza. Tô convencido, quero começar, já sei que com o celular mesmo eu posso fazer. Qual dica, por exemplo, você poderia dar do Instagram? Porque o Instagram tem o History, tem o Feed, tem os Reels. Tem alguma coisa que você direciona? A pessoa pode postar coisas mais densas no History. Como é que você divide o seu conteúdo? E qual dica você poderia dar para quem quer começar, por exemplo, com o Instagram, que talvez seja a rede mais popular hoje do Brasil? Ótimo. Tem um livro que chama-se Storytelling, né? Que é sobre você contar uma história, certo? Os stories, como eu falei, né? Comentei, é para você manter o público que já lhe segue engajado, certo? Fidelizar esse público. Você criar conteúdo sobre o seu dia a dia. Só dura 24 horas. Então imagine que os stories é o seu dia ali, sua rotina. Você tá criando conteúdo e postar, por exemplo, eu posto meu dia nos stories. E do nada se posta um repost ou alguma coisa nada a ver. Sempre pense que aquilo ali é algo cronológico, certo? Então tem que ter um zelo realmente por esses stories. Porque se você postar só conteúdo de venda, eu sou dentista, eu começar a criar conteúdo. Venda, 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 venda. Aquilo ali vai acontecer, sabe o quê? Você vai assustar seu público. Ele vai o quê? Ele vai ocultar do perfil, certo? Poste o seu dia a dia, ok? No feed, você vai postar o quê? Conteúdo para as pessoas que não lhe seguem e que vão ser alcançadas. Hoje, se vocês entrarem no Reels, né? O vídeo, ele alcança os não seguidores. Se vocês clicarem lá nas informações do Reels, vai ter não seguidores. Vai ver que a porcentagem de não seguidores é maior do que a de seguidores, certo? Porque o Instagram, ele é o momento que você usa para você alcançar pessoas novas, certo? O feed ali, ele tem que ser mais trabalhado, né? Então, postagem mais delicada, mais organizada, não posta qualquer coisa. E sempre observar também, como profissional da odontologia, né? Como sua imagem, o que está sendo postado, certo? Não ir, por exemplo, acompanhando as trends. Então, por exemplo, às vezes eu vejo dentista, profissional postando dancinha. Ridiculariza isso. Postando trend de engajamento só para ganhar views, certo? E também postando informações que estão ali quentes, às vezes até informações erradas, para poder ganhar alcance. Então tem que ter um zelo realmente muito grande, certo? Não é fácil se posicionar estrategicamente, mas se você tiver um direcionamento, você consegue. E aí algumas dicas ficaram aqui. Você acha que um profissional hoje, para conseguir alcançar o que você alcançou, ele tem que ter, de fato, além dessa constância, uma empresa por trás que dê suporte? Ou você acha que, como você até já falou aqui, você consegue criar o seu tempo, literalmente? Você consegue parar, você separa um momento da agenda, esse horário do dia vai ser para isso? Ou você vai, durante o dia, isso faz sentido e você vai fazendo? Como é na prática, assim, o seu momento de criar conteúdo? Ótimo. Eu posso considerar que eu sou um criador nato, certo? De conteúdo. E o contato que eu tive com empresas, eu tenho contato, inclusive, diariamente com marketers, certo? Então, por exemplo, eu tenho contato com o marketing da empresa XY, e esse marketing, ele me direciona e eu aprendo muito com eles, certo? Então, desde
2018, né, que eu falei pra vocês, comecei a criar conteúdo. E quando chegou a parceria da Dental Speed, eu aprendi muito com eles também. E eu criei um método estratégico, né? Hoje eu tenho mentoria sobre isso. Tem pessoas que têm um entrave. Eu tenho vergonha de criar conteúdo, de aparecer. E aí eu tenho um método pra isso, certo? Eu tenho dificuldade em ter constância. Aí eu crio um método pra isso. Hoje, o meu método funciona. Eu não deixo de postar nenhum dia. Nos stories no caso, nenhum dia sem postar. O feed eu posto direto. Segunda, terça, quarta. Às vezes na quinta não posto, sexta eu posto. Então tem que ter uma constância ali. E não é fácil, mas eu criei toda essa parte de organização. E aí no meu curso, que eu dou mentoria, eu falo sobre o passo a passo de como criar, como usar a IA, né, a inteligência artificial, para fazer isso também. E aí, através desse método, você consegue realmente postar sem tempo, sem ter tempo. Entende? Essa era uma das outras perguntas que a gente iria fazer, Eric, é como é que você usa hoje a inteligência artificial para essa produção de conteúdo? Ela faz parte do seu dia a dia, ela lhe ajuda a produzir conteúdos, como é que ela funciona aí na sua rotina? Não quero que você entregue seu método. Não. Mas se você puder abrir só a parte de IA, aí a gente agradece. Ótimo. Eu não sei se vocês conhecem um aplicativo chamado Captions. Conhecem o Captions? Captions é onde fazer legenda, né? Que faz legenda. Só que ele não tem só a legenda, certo? Ele tem a parte de zoom automatizada por IA. Quando você está falando, você dá uma em fazer uma palavra naquele roteiro e dá um zoom. Olha a dica aí, atenção, a dica. Né? Olha a dica, Captions. atenção a dica para o podcast aqui. Captions, aplicativo. Ele é um aplicativo, um dos aplicativos que eu utilizo, e ele tem essa parte de automação, de edição, certo? Cortes também. Ele cria também trilhas sonoras brancas, trilhas brancas. Por quê? Um dos erros e eu passei por isso, vocês devem ter passado, fazer um vídeo, às vezes tem um fundo de uma música, ou até coloca uma música que não tem na biblioteca do Instagram, ou até tem e você usou no seu vídeo. O que acontece? O Instagram ele bloqueia aquele conteúdo. Aquele conteúdo perde engajamento, certo? Certo. Então tá gravando um vídeo, tem alguma música no fundo, já baixa, já tira aquela música. Porque se você postar com aquele fundo, o Instagram vai bloquear. Você tem que usar a biblioteca deles, certo? O Caption cria uma trilha branca para você usar nos seus vídeos. O que é uma trilha branca? Que não tem direitos autorais. Certo? Sem direitos autorais. Ele cria através de inteligência artificial em cima do seu conteúdo. E ele também tem a parte de edição automatizada, onde você coloca o vídeo e ele edita todo o seu vídeo. Colocando música, transição, tudo isso. E você quer criar um vídeo rápido, usa o Captions, certo? O que acontece hoje, eu vejo muitos profissionais que contratam agências, né, de marketing para fazer isso por você. Fica algo superficial, não fica a sua cara, e às vezes você tem até mais trabalho para fazer um roteiro, porque nós somos dentistas, lidamos com parte de saúde, profissionais da saúde, e temos uma imagem a zelar. Então, às vezes, a agência chega com um roteiro nada a ver, certo? Uma palavra nada a ver, que não se enquadra no nosso perfil, no nosso tratamento. E você vai falar, e você se queima, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma análise daquele roteiro. E, às vezes, essa análise você faz, você perde tempo. É melhor você fazer seu roteiro, entendeu? Porque você perde um tempo só uma vez. Entendeu? E aí, amor? Show de bola, eu tenho uma pergunta para fazer. Eric, para vocês que são mais jovens, o TikTok, ele é fácil de manusear, né? Eu já atingi, já sou aí 10 anos mais velha do que você. Nem parece, mas sou. E eu não posso mentir, eu tenho uma certa dificuldade com o TikTok, né? Você aconselha o TikTok até para quem já tem mais tempo de consultório, mais tempo de formado, e qual é a diferença da produção de conteúdo para o TikTok e a produção do conteúdo para Instagram, uma vez que você tem os dois perfis grandes nas duas redes sociais? Ótimo. A gente tem que saber qual nicho a gente quer atingir, certo? Eu fiz um treinamento com o TikTok o ano passado através da Colgate. Eu faço parte de algumas campanhas e dentro dessa campanha que eu fiz parte, né, eles me levaram para fazer um treinamento com o TikTok. O TikTok é uma rede social, é o máximo. Por quê? O TikTok, primeiro, que ele está sendo substituído, está tendo uma ferramenta de busca que substitui o próprio Google hoje. Ou você está com dúvida em algum assunto, você vai lá no Google e pesquisa, né? Sendo que aquela busca, ela fica bem aberta, traz texto, traz vídeo, imagens. No TikTok, você faz essa ferramenta de busca, você utiliza a busca lá, sobre, vou viajar para Tailândia. Por exemplo, eu quero conhecer a Tailândia, eu vi que a Tailândia é muito boa para viajar, certo? Eu vou lá e pesquiso, peço reels, ou vídeos, né, sobre dicas, tudo mais, falando sobre a Tailândia, certo? Se você colocar isso no Instagram, por exemplo, é difícil você até achar,
Mas no TikTok não, a busca é melhorada, certo? O que acontece? O TikTok é uma rede social muito diferente do Instagram. No Instagram você precisa fazer aquela produção toda naquele vídeo. TikTok não, você não precisa dessa produção toda. Hoje, o TikTok, ele investe muito também em conteúdos que você tem um conteúdo mais extenso. Hoje, no Instagram, você vê que o conteúdo, quando ele viraliza, ele é um conteúdo curto, né? Informação rápida. Aquele gatilho emocional. O TikTok é um conteúdo, se você fizer um conteúdo que for um conteúdo de valor. Por exemplo, eu sou dentista e quero começar a criar conteúdo para lá. Imagine você contando a história dos seus pacientes. Algum depoimento. Sendo que é você falando, depois aparece o paciente, fazendo esse vídeo bem emocional sobre uma história, storytelling. Certo. Você posta no TikTok. Não precisa fazer toda aquela edição daquele vídeo e tudo mais, não. Eles gostam muito que vocês utilizem a biblioteca de música deles, os textos nativos na legenda, eles falaram, e um vídeo que tenha realmente um roteiro onde tenha clímax, né? Então, história é muito bom para eles. É um conteúdo que bomba lá, é história, que gera muito engajamento. É conteúdo que tem alguma coisa satisfatória. Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo e tem alguma zoadinha naquele vídeo, gera muito engajamento lá, porque são conteúdos que eles liberam muito pro algoritmo liberar para outros públicos. E é uma rede social que tá aí, né? Tá crescendo, cresceu muito na pandemia e continua crescendo. Fato é que o TikTok, por exemplo, o Instagram não é concorrente do TikTok. Sabe quem é o concorrente do TikTok? É a Amazon Prime, a Netflix. Porque as pessoas perdem mais tempo vendo, por exemplo, por exemplo, vai assistir uma série. Perde mais tempo vendo um vídeo falando sobre a série. Quando vai assistir a série já sabe tudo. E aí no TikTok tem vários vídeos sobre isso, certo? E imagine que o TikTok é uma rede social bem mais tranquila que o Instagram para criar conteúdo. Você pode abrir o seu TikTok e começar a gravar vídeo sobre o seu dia a dia, um nicho específico. Sobre o que você trabalha. Você trabalha com o que hoje? Eu sou ortodontista e harmonizadora. Ortodontista. Eu vou citar um exemplo, posso falar bem rápido? Pode, Claro, sem tempo, temos tempo. Eu trabalho na clínica hoje, da minha família, e minha prima é ortodontista, certo? Eu falei pra ela, vai pro TikTok. Vai começar a produzir conteúdo pro TikTok. E aí eu uni o satisfatório do TikTok, que eles falaram, o satisfatório já dá engajamento, né? E coisas que são, que ela já faz, né? Que é o nicho dela, que ela quer atingir. Como ela é ortodontista, eu falei pra ela, grava vídeo sobre manutenção, né? De aparelho. Quantos pacientes você tem por dia? 5, 10? Grava só um vídeo, coloca lá. E aí posta todo dia, pra você alcançar mais 10 mil seguidores, certo? Por que 10 mil? Porque acima de 10 mil ele monetiza, certo? E aí ela começou a postar todo dia manutenções, trocando liguinha, não é satisfatório? A gente acha satisfatório trocar liguinha e fazer manutenção. Mas aí celular aqui em cima no tripé, em cima ela do não paciente. aparece, isso, ela não aparece no vídeo. É só sobre manutenções. E aí ela tá com 45 mil seguidores já. Menos de um mês ela atingiu mais de 10 mil. E hoje ela monetiza, ganha em dólar, só fazendo manutenções e colocando no TikTok. Entendeu? É realmente incrível. Mas É aí um mundo, que existe um mundo por existe um trás mundo que a gente não conhece. que a gente não conhece, exatamente. Hoje, por exemplo, o meu perfil é de Dr. Eric Queiroz, certo? Como o meu conteúdo, e eu tenho até registrei a marca, eu falei pra vocês, na parte educacional, a parte de publicidade, meu TikTok hoje, vocês abrirem, vão ter o quê? Passo a passo, às vezes, de restauração, atendendo um paciente. Dificilmente vai ter um vídeo falando. Porque meu TikTok é voltado para casos clínicos. Certo. E aí eu tô com mais de 100 mil seguidores no TikTok e tô monetizando lá em dólar. E eu não preciso aparecer. Então, por exemplo, tem um perfil que você precisa aparecer, né? Que você vai contar, talvez vai prender seu público através de sua história, algum depoimento. E vai ter também aquele perfil que você não precisa aparecer. Você só posta ali alguma coisa do seu dia a dia. Entendeu? Eric, então, pra a pessoa ganhar dinheiro no TikTok, ela tem que ter a partir de 10 mil seguidores. A partir de 10 mil seguidores. Aí o que é que vai fazer ela com que ela ganhe dinheiro? São as visualizações dos vídeos? Se ela tiver acima de 10 mil seguidores, aí eu não vou lembrar, vou falar algumas coisas, certo? Tem que ter acima de 10 mil, o vídeo tem que ter acima de 1 minuto Certo. de retenção, porque eles investem muito na parte de retenção. Então, vê que o Instagram, vídeos curtos viralizam. O TikTok, ele investe no vídeo que tem acima de 1 minuto, porque ele quer que o pessoal fique na plataforma. A quantidade de visualizações também, que aí é o RPM, rotações por minutos, né? O tempo que a pessoa tá ali assistindo o vídeo, conta muito também. E aí tem outros critérios também. Mas basicamente os iniciais são esses. Certo, mas o volume de dinheiro que ela vai ganhar vai ser baseado no número de visualizações que cada vídeo vai ter. Número de visualizações e o tempo que a pessoa tá assistindo aquele vídeo. Porque pode ser que a pessoa visualize... Deve ser uma formulazinha matemática. Pode ser que aquela pessoa visualize o vídeo e não assista o vídeo por completo, certo? Certo. Então, aquela visualização, ela não é qualificada. Eles até colocam assim, esse nome, qualificado.
Então, tem visualizações qualificadas e tem as que não são qualificadas. Se a pessoa só passa assim e vê o vídeo, ela não é qualificada. Agora, se a pessoa vê o vídeo por completo, ela é qualificada e conta. Entendi. Eric, você falou de agora algo muito interessante que a gente já escutou de colegas próximos nossos, que é a seguinte frase: você não acha muita exposição aparecer no Instagram ou aparecer nas redes sociais, mostrar sua família, mostrar sua casa, mostrar seu carro, mostrar. E, claro, cada um faz da sua vida como quiser, né? Isso. As pessoas são livres, mas cada um também tem a sua opinião. E você acabou de dizer que existe uma forma de entrar no TikTok sem nem Isso. se mostrar. Uhum. Existem formas de você usar as redes sociais a seu favor sem necessariamente aparecer nelas. O que você diria para essas pessoas? Eu diria essas 2 dicas, mas o que você diria para essas pessoas? Fato é que o perfil da gente, como a gente lida com pessoas e as pessoas se conectam com pessoas, fato é que um perfil, quando aparece, né? A gente aparece, bota a cara em jogo, a gente humaniza nosso perfil, certo? O TikTok, por exemplo, eu falei, eu não apareço, né? Mas não é em todas as... Não é, tipo assim, 100% eu não apareço. Vez ou outra eu coloco o meu rosto, certo? Pra mostrar quem tá presente por ali, por trás daquilo. A questão da exposição vai muito da pessoa, certo? Por exemplo, eu posto meu dia a dia por quê? Porque eu tenho parcerias com marcas de trajes masculinos, né? Então, por exemplo, eu palestro, eu tenho uma empresa que me patrocina, né? Que tem parceria comigo em relação aos meus trajes. Como a Lapela, que é até aqui de Natal. Trajes masculinos. Então, por exemplo, eu preciso aparecer. Porque se eu só colocar roupa, não vai gerar nenhum engajamento, né? Nenhuma conexão. Então, por exemplo, a exposição vai muito de onde você quer chegar, certo? Não quero me expor, quer deixar meu perfil privado? Tá bom, vai fazer um concurso, vai ser concursado. Agora, quer ganhar dinheiro na rede privada, na clínica, tem que aparecer. Não tem desculpa, certo? Não quero aparecer? Beleza. Aí vai no boca a boca, vai botar anúncio no outdoor, numa rádio, né? Ver se consegue, porque acho que é difícil hoje em dia. Alguém escutar uma rádio, né? Porque tudo é digital. Quer ir pro digital e não acha, né? Aí dificulta. Então, por exemplo, o nível de exposição vai muito de onde você quer chegar, entendeu? Eu me exponho, certo? Mas pessoas... a minha exposição, as pessoas sabem o que eu quero mostrar, certo? Então, a imagem que eu construo... não, eu sou um personagem? Não sou personagem, certo? Mas eu mostro o que realmente eu quero que as pessoas saibam da minha vida. E a minha exposição vai muito do que eu quero atingir, certo? Hoje, se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu não faço dancinha. Eu não fico exibindo, por exemplo, meu corpo, né? É odontologia raiz mesmo, dia a dia. E eu posto um pouco sobre meu dia a dia. Por quê? Porque as pessoas querem saber o que eu faço na minha vida. Meu lifestyle, né? O que Eric faz fora do consultório. E isso conecta. Sabe por quê? Porque isso gera assunto. Os pacientes me acompanham e chegam e aí, pra vocês também, né? Pra quem tá acompanhando. Já é assunto. Eu vi você passeando. Meu doutor é muito chique, né? Você usou essa palavra. Porque fez viagem internacional. Então, a rede social também, ela bota valor no nosso tratamento. Você falou sobre valores, né? O dentista tem medo de falar sobre valores. Tem medo de falar que prescrição, que ganha X. E aí vai da mentalidade fixa, né? Novamente na tecla, né? A pessoa que tem medo de falar sobre valores é porque tem mentalidade fixa, né? Tem que mudar isso aqui. Você já teve algum problema, Eric, em relação à exposição? Assim, porque isso é um questionamento que de vez em quando aparece, né? Eu não acho que eu me exponho tanto, porque eu acho que as pessoas não sabem tanto, não sabem, sei lá, 90% do que acontece na minha vida não vai pra rede social, só vai o que eu quero realmente que apareça. Mas aí quem assiste pensa que eu tô mostrando tudo, né? Então, assim, eu nunca tive nenhum problema por causa da exposição de rede social. Você tem uma exposição muito maior, o número de visualizações e de seguidores muito bem acima. Você já teve algum problema em relação a isso, a se expor? Alguma questão negativa? Não, foi só coisa boa. Não, nunca teve nenhum problema de exposição. Algo que eu posso falar que é negativo, assim, eu acho que nem é negativo, mas que às vezes eu fico incomodado, é que as pessoas que me acompanham, aí falam assim... eu fiquei com vergonha de falar com você. Eu falei, gente, pra que tem vergonha? Vem falar comigo, entendeu? Então, basicamente é isso. Ou até, às vezes a gente tá, às vezes, tão energizado. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem imperativa. Vocês veem que eu gosto de falar, gosto de fazer muitas funções. E aí, por exemplo, às vezes eu passo, por exemplo, no CIOSP. CIOSP é o maior congresso de odontologia do mundo, anual, certo? Milhares de pessoas. Bianual seria o IDS. Certo? Mas o CIOSP anualmente é o maior do mundo. Esse ano teve 52 mil inscritos. Vocês têm noção, certo? Eu passo, às vezes, correndo.
no CIOSP, porque eu faço várias funções. E às vezes o pessoal me vê ali e eu chego em casa e tem um direct. Ah, você é muito antipático, passou por mim, nem me falou comigo. Então, acho que de negativa disposição não tive, mas essas coisinhas assim eu já escutei, certo? E falando do CIOSP, eu sou um dos perfis seguido pelo CIOSP, né? O CIOSP segue 9 perfis, e um dos perfis é o meu. Que legal. Eu fui o primeiro, Não sabia. o primeiro e até agora o único perfil influencer do CIOSP. Que legal, parabéns. Muito interessante. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, Eric. Eric, parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. parabéns pela sua ousadia e atitude, né? Você falou isso de forma talvez não tão clara, mas eu entendi que você é uma pessoa que veio de muito humilde, de muito simples. Seus pais, né, trabalharam na agricultura, então assim, você realmente veio de onde muita gente não conseguiria. E você provou, e prova até hoje, que é possível. Sim. Se você conseguiu, qualquer um pode fazer, porque você fez com o que você tinha e apenas a sua mentalidade talvez tenha sido o seu grande diferencial até hoje e que será por muitos anos, eu tenho certeza. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu acho que vai bombar esse podcast. Primeiro porque você tem estudantiários aí que eu tenho certeza que vão assistir. E também porque a nossa audiência vai gostar muito de ver alguém tão jovem, mas de tanto sucesso. Parabéns pela sua carreira. E para quem ainda não lhe segue, quer lhe seguir, eu já falei, mas você pode repetir aí os seus perfis, suas palavras finais, por favor. Ótimo. Eu agradeço a vocês, né? Mais uma vez, em estar aqui. Meu perfil estudantiário, certo? No Instagram, super acessível. Respondo todos vocês. Que as pessoas, você responde, respondo todos É você eles. mesmo, né? Sou eu mesmo, não é uma agência por trás de mim, não é um robô. E aí tem um grupo do WhatsApp, a comunidade, certo? Super acessível também, para a gente se conectar. E é isso. Agradeço demais, espero que essa mensagem, né, que a gente tá fazendo aqui hoje, passando para eles, possa mudar a mentalidade e que a pessoa que quer mudar realmente pegue esse podcast e faça dessas dicas que a gente passou aqui algo diferente. Porque a diferença é o que muda tudo, né? Mas tem que também lembrar da atitude, porque a atitude atrai oportunidades. Sem dúvida, pessoal. Foi incrível, Eric, conversar com você. Muito obrigada por ter cedido aqui toda a sua história e seu conhecimento, né? Quem chegou até aqui através de Eric e não me conhece, não me segue. Meu Instagram é LaraGuiarM. Lá, como eu já falei anteriormente, eu sou ortodontista, também faço harmonização facial e lá você vai ver um pouquinho da minha vida, do lifestyle, assim como o Eric falou, e muita odontologia. E você, amor? E para quem também chegou aqui através do nosso perfil do nosso amigo Eric, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá eu falo muito sobre odontologia digital, que é a minha grande área de estudo. Tem um podcast, tem um pouco de família, tem um pouco da vida, porque a vida é um elo, na verdade, e para ter sucesso na vida a gente tem que ter um pouco desse elo aí de diferenciais, de oportunidades, de atitudes. Muito obrigado, Eric, muito obrigado, meu amor. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.